Boa noite, pessoal. Bom, primeiramente, meu nome é Riley, falando aqui em nome da Doc Consulting aqui, e hoje representando a nossa unidade Doc Pricing, desejar uma boa noite a todos, espero que todos estejam bem, com saúde, espero que tenhamos aqui uma discussão muito interessante hoje também, e lembrando que, antes de a gente aquecer aqui, de começar, dois recados, né? A gente tem uma série de webinários que vão acontecer até pelo menos o final de maio, né? Vai ser uma programação que a gente vai soltar semanal. Então, estão todos hoje convidados a estar com a gente amanhã, ou na quarta-feira, ou na quinta-feira, e na semana que vem continua. Outros convidados que já estão aí na nossa programação no LinkedIn, dá uma consultada, qualquer dúvida manda por aqui também, e vai ser um prazer tê-los conosco nessa jornada da precificação estratégica. Eu estou aqui hoje no papel de host, né? Eu vou ficar muito mais aqui ajudando o Kleber e o Jorge nas discussões, e eu vou estar acompanhando aqui, como o Jorge falou, as perguntas pelo chat aqui, eu vou passar para eles na medida que forem chegando aqui. Então, hoje eu estou mais num papel aqui de auxiliar o Jorge e o Kleber na discussão. Então, desde já, muito obrigado a todos e vamos em frente aí com a nossa discussão de hoje. Legal, legal. Queria pedir para o Kleber se apresentar, né? O Kleber é o nosso convidado especial de hoje para bater um papo sobre precificação. E já esteve com a gente num evento em dezembro, né? Um workshop de precificação estratégica para a indústria farmacêutica. O Kleber tem experiência, hoje está atuando no ramo de papel e celulose, mas já atuou no ramo farmacêutico, medicamentos, e já atuou também em bens de consumo, alimentos. Então, queria que o Kleber se apresentasse aí para a gente. Claro. Primeiramente, obrigado Jorge, obrigado Riley pela oportunidade de bater esse papo com vocês aqui. Como você comentou, já conversamos lá em dezembro, né, numa conversa mais linkada à precificação do setor farmacêutico. Eu comecei minha carreira na área de marketing, fiz administração na USP, pós-graduação na FIA, sempre linkado na área de marketing, até que em 2014 eu fui para a área de Revenue Management como pricing. Entrei nessa área junto na PepsiCo Foods, então eu trabalhei com Pricing Revenue na PepsiCo, aí depois eu desenvolvi as áreas de Pricing na Bayer, na MS, né, então fiquei mais 3 anos e meio no setor farmacêutico, e voltei agora para setor de bens de consumo, dentro da Suzano Bens de Consumo, ligado principalmente a produtos de higiene, que a gente tem hoje aproximadamente 95% da nossa venda é papel higiênico, mas trabalhamos com fraldas, toalhas, de volta para o B2C, de volta para os desafios do varejo, do atacado, um pouco mais nervosos aí do que os outros setores que eu trabalhei anteriormente. Legal, obrigado. Obrigado, Kleber. Deixa eu só fazer uma nova introdução aqui, para lembrar uma coisa para vocês. Vocês que chegaram um pouquinho mais cedo, até eu queria fazer uma pergunta para ver se está funcionando a ferramenta. Supostamente, quando vocês chegaram um pouco mais cedo, vocês viram um vídeo da nossa transformação de marca. Aí eu vou pedir para vocês colocarem ali no chat quem conseguiu ver esse vídeo. E se você não conseguiu, coloca um não, porque a gente vai tentar descobrir por que você não conseguiu ver. Qual que é o ponto? Nós éramos Dr. Trade até o dia 29 de abril. Aí, no dia 29 de abril, nós lançamos a nossa nova marca, que é Doc Consulting. E o que está por trás disso? A Dr. Trade foi criada há 7 anos, e como o nome já diz, né, foi criada com a missão de ajudar as empresas a transformar suas áreas de trade marketing, que naquela época, 7 anos atrás, ainda era um campo um pouco menos explorado do que hoje. Ao longo desses 7 anos, a Dr. Trade foi ampliando o seu escopo e começou a se especializar em outras áreas, como, por exemplo, o pricing. Então, chegou o momento da gente fazer uma renovação da nossa comunicação, da nossa marca. Hoje nós somos Doc Consulting e a gente tem 3 unidades de negócio: Doc Pricing, Doc Trade e Doc Business. Hoje quem está por trás desse webinário é a Doc Pricing. E nossa meta é fazer webinários o mês de maio inteiro. Segunda a quinta, sexta-feira a gente vai dar uma folga. De segunda a quinta, todos os dias de maio, exceto as sextas-feiras, a gente vai ter aí o webinário sobre pricing, sempre trazendo executivos do mercado, especialistas em pricing, executivos tanto do varejo quanto da indústria, né? E essa ideia aqui hoje com o Kleber, que tem uma experiência larga aí em pricing, em bens de consumo,
e navegando em diversas categorias, né? Então é isso, só para fazer esse novo recap aí. E eu queria perguntar para o Kleber, para a gente começar, Kleber, nós estamos falando de pricing dentro de um ambiente de uma crise, de uma pandemia, de uma quarentena, e a gente sabe que muita coisa está mudando na dinâmica do consumidor, na dinâmica da relação entre varejo e indústria, muita coisa está mudando. E definitivamente esse é o assunto da vez. A gente quer entender um pouquinho com você o que está no setor que você atua hoje, o que está mudando, e especificamente qual foi o impacto dessa pandemia nos seus negócios e, na medida do possível, como é que você vê isso afetando a precificação do mercado. Certo. Vamos começar um pouquinho até antes do dia 15 de março, que eu acredito que foi a data corte que a gente mais viu as mudanças relacionadas à pandemia. Até voltando um pouquinho, como eu coloquei, eu trabalho na Suzano. A Suzano tem 3 grandes unidades de negócio, que é celulose, papel e bens de consumo. Então, eu estou na área de price, de revenue, sou head de revenue e price de bens de consumo, e cuido de todo o top line. Então, tenho toda a parte de precificação e toda a parte de gestão de estratégia promocional. Estávamos seguindo a vida normal, né? Normal, entre aspas, vamos assim dizer. A Suzano já estava acompanhando os casos de coronavírus no mundo, porém a gente ainda não tinha visto tantas influências no nosso negócio. Quando a gente pegou do dia 15 de março, até como ordem de grandeza, que nós todos vimos a corrida que foi para compra de papel higiênico, até o dia 30 de março, teve um aumento de 40% no consumo de papel higiênico frente ao mesmo período do ano passado. Então, vamos assim dizer, estávamos planejando com um planejamento de vendas, de precificação, numa base no qual nos deparamos com 40% acima. Nesse momento, nos organizamos, tivemos que fazer reuniões diárias de acompanhamento de como atender esse grande crescimento. E o que a gente ainda não consegue ver e não consegue saber como vai se comportar, porque não existiu um crescimento de demanda 40% superior. Nós sabemos que teve uma antecipação de demanda, uma antecipação na busca de como essa demanda, as pessoas começaram a se estocar, principalmente de papel higiênico, e sabemos que uma hora vamos ter o vale, só que a gente não consegue mensurar quando será esse vale. Então, quando começamos, vamos atender o mais rápido possível, temos que atender essa demanda, porque não sabemos quando ela vai de novo voltar aos patamares, vamos dizer, normais. Né? E como isso aconteceu? Quando a gente pensa na parte de precificação, nós já tínhamos nos organizado para ter todo um calendário de aumento de preços, todo um planejamento de estratégia promocional, no qual, quando começou a pandemia, nós já não sabíamos como ativar esse calendário promocional. Como até comento, né, a área de pricing, ela é muito difícil ter informações de campo, ainda mais um momento de pandemia, no qual nossa própria equipe de promotores estava começando a reduzir, a ter uma atividade mais direcionada. Então a gente ficou ali 15 dias monitorando dia a dia para saber como o varejo estava comportando com os nossos produtos, qual era a nova atividade promocional, como a gente vai fazer uma atividade promocional, como a gente vai conciliar uma possível atividade promocional com um nível de ruptura, né? Pensa, um aumento de 40% e ninguém está esperando. Então nos adaptamos no sentido de numa parte, nos organizar na ponta, nos organizar como teremos dali para frente as atividades promocionais da precificação, e de um outro, toda a equipe de produção, de fábrica, comercial, logística, para atender essa nova demanda. Quando a gente olha do dia 15 de março até agora, a gente vai fazendo esse acompanhamento, né, de como vai ser essa nova curva de demanda, para pensarmos em algumas formas de atividade promocional, de precificação daqui para frente. Quando a gente olha de cara, a gente já viu que mudou o shopper nesse curto espaço, ele está indo cada vez menos ao ponto de venda e está gastando um pouco mais. Então, temos que estar o tempo todo nos adaptando de forma rápida para saber como atender esse shopper com essa nova realidade, sem todas as ferramentas de captura de preço, de captura de atividade promocional que nós tínhamos antes. Então, até converso bastante. É o dia a dia, é saber como atuar num novo mercado que ainda
estamos tateando ele aí, né? Não sabemos como vai se comportar daqui para frente. Então, cada dia é um dia, cada análise a gente vai controlando, vai usando cada vez mais a nossa equipe para trazer informações e com isso a gente consiga tomar decisões rápidas para se adaptar a essas mudanças. Eu tenho uma dúvida. Eu como consumidor, eu tenho observado, assim, eu observei mais no começo, agora eu queria ver a tua visão, né? Não só como o responsável pelo pricing da Suzano, mas como alguém que gosta do assunto. O nível de atividade promocional de algumas categorias é elevado. Existem categorias, que eu já trabalhei com algumas delas, na época que eu trabalhei nas categorias de sabão em pó, na época que eu trabalhei com fraldas, que era muito grande o percentual das vendas que acontecia quando tinha promoção. Sim. Infelizmente, quando se fala promoção no varejo brasileiro, se fala em reduzir preço, né? São raras as promoções que são promoções de valor agregado. A maioria é redução de preço. E durante a pandemia, de uma certa maneira, a gente tende a acreditar que o nível de atividade promocional pode diminuir. Por quê? Porque poucos são os comércios que estão abertos, supermercados estando aberto é um bem essencial, né? É um serviço essencial. De repente, será que existe uma tendência ou do varejo ou da indústria de diminuir o nível de atividade promocional? Porque, afinal de contas, a venda vai acontecer de qualquer maneira. Você sentiu isso no seu mercado ou nos mercados que você acompanha, assim, por curiosidade? Sim, sentimos bastante no nosso mercado. Eu acho assim, olhando de fora, acho que tem dois grandes linhas de produtos. A nossa linha de bens de higiene pessoal teve um adiantamento da demanda muito grande. Só que nós sabemos que não vai ter essa continuação. A demanda não vai aumentar 40% e vai continuar para sempre. Nós sabemos que foi um adiantamento, né? Teve uma puxada e que uma hora ele vai cair. Nesse período de pandemia, foi nítido, junto aos varejos, a redução de atividade promocional. Quando a gente acompanha algumas ferramentas, a gente vê que teve uma redução, sim, da atividade, principalmente para o nosso setor, que já tinha essa demanda superior aos níveis históricos. Só que o que acontece? Todo mundo fez os planejamentos, agora está voltando a ter que vender. Então, daqui para frente, com certeza teremos que voltar às atividades promocionais. Eu acredito que como foi um adiantamento, falando especificamente do meu setor, como foi muito rápido essa nova demanda, naquele período teve uma redução da atividade promocional. Porém, agora a gente volta a tentar buscar uma vida normal. Eu acredito que para as outras categorias, no qual aconteceu o inverso, né, teve uma primeira retração para depois uma continuidade da demanda, tende a ter uma atividade promocional de forma diferente. Mas falando da categoria que eu trabalho, aconteceu sim, mas foi muito rápido e muito curto. Quando você traz 40% para 15 dias, você está adiantando pelo menos quase um mês de venda num curto período de tempo. Então agora a gente tem que voltar. É interessante, né? A gente tem que pegar a base dos últimos 2 meses, deixar de lado e refazer todas as análises, pensando no novo panorama de S&OP, de planejamento de demanda, que a gente não sabe como vai se comportar daqui para frente. Mas eu confirmo que na pandemia tivemos sim uma redução, mas já estamos voltando aos patamares de antes, uma vez que precisamos voltar a capturar essa demanda. Legal. E assim, do ponto de vista de estratégia de pricing, né? Você que é um estudioso do assunto, assim como a gente, você sabe que tem muitas empresas que trabalham ainda com o modelo de cost plus, né? Ou seja, eles definem o seu preço na ponta, pegando o custo e colocando uma margem bruta objetivo, quando não é markup, né? Isso. E não estou nem falando do varejo, estou falando da indústria mesmo, né? Certo. Diferentes níveis de indústria. E o seu caso foi um caso que aconteceu uma situação de aumento de demanda. Mas a gente teve casos de categorias que tiveram uma redução drástica na demanda, né? Categorias como eletrodomésticos, eventualmente, categorias como, categorias que têm mais a ver com beleza, com se arrumar para sair. Eu não estou nem falando de serviços como restaurante. Se essas empresas trabalham no cost plus, no momento em que ela perde a demanda, como é que ela trabalha? Ela tem que aumentar o preço para cobrir o custo fixo? Como é que você enxerga, agora olhando sobre a ótica de um especialista em pricing, como é que você enxerga que essas empresas que trabalham com cost plus deveriam lidar com essa situação durante a pandemia?
né? Qual que é a sua opinião? Bem complicado, né? Como você comentou, Cost Plus, a gente está falando do modelo da década de 80, da década de 90, e que as áreas de pricing vieram para mudar esse modelo, né? Para o preço de mercado, e do preço de mercado você trazer para a sua formação de preços. Só para fazer um gancho, né? O quanto os modelos são poucos diferentes. Na Suzano, a gente fez toda uma arquitetura de preço no qual a gente chega no nível de preço por produto, por canal, por estado. E a partir do preço de mercado, a gente faz de fora para dentro. Então, com aquele preço de mercado, a gente acredita que vai ter aquele posicionamento de preço perante os nossos concorrentes, perante o canal, e dali a gente faz toda a formação e conseguimos, assim, apertar as pequenas torneirinhas, e com isso o grande legal que eu gosto bastante da área de price é isso, a gente conseguir nas pequenas torneirinhas levar para o melhor modelo. Aí, quando você vem numa crise, você já está fazendo uma precificação no qual você não sabe o quanto o mercado está disposto a pagar naquele produto. Quando aperta, você vai ter que fazer o que nós de pricing odiamos, né? Que você vai ter que reduzir a qualidade do produto, você vai ter que manter o cost plus para trás. Então, você vai reduzir a qualidade, você vai reduzir a estratégia promocional, porque você vai ter que trazer aquela margem mínima. No sentido, quando você tem uma área bem estruturada, você consegue fazer as ponderações. Vamos pensar assim, quando pensa de fora para dentro, a gente hoje consegue saber quais são os mercados que a gente consegue posicionar melhor, quais a gente vai ter sim que reduzir preço, quais a gente não vai precisar reduzir preço, qual estratégia promocional a gente vai ter que trabalhar. Quando você passa para o modelo de cost plus, você não sabe, você não conseguiu posicionar o seu preço num padrão do que as pessoas ou que os consumidores estão dispostos a pagar por ele. Então você vai ter que reduzir a qualidade. Eu acho que quem já deixou apertado, quem trabalhou com uma margem, vai se apertar ainda mais, e no momento de pandemia vai acabar tendo que piorar a qualidade do produto, vai ter algumas outras entraves. Você que já trabalhou com vários modelos... Opa. Perdão, Jorge, depois não queria cortar, que vocês estão aqui uma velocidade boa aí de raciocínio, mas tem algumas perguntas aqui que eu gostaria de incluir após seu raciocínio aí, tá, Jorge? Não, eu ia perguntar Legal, obrigado, Henrique. Eu ia perguntar para o Kleber o seguinte: você, como um cara que já atuou em pricing em tantas empresas, na tua visão, o Cost Plus tem alguma vantagem, e qual seria? E quais seriam as desvantagens do Cost Plus? Então, eu acho que um Cost Plus, você tem vantagem. Eu, como pricing, eu não vejo muito mais desvantagem do que vantagens, né? Então, vamos lá. Quais seriam os de sair do Cost Plus, então? O modelo, o que a gente trabalha, a gente tem que procurar entender o quanto o seu cliente está disposto a pagar por aquele produto. Quando a gente pensa como pricing, o ideal é um preço por cliente, por região, na hora certa. Né, o menor nível possível de preço, que é aquelas curvas que a gente faz de oferta e demanda, qual seria a melhor combinação, vamos assim dizer. Quando você vai para o Cost Plus, você baliza todo mundo. Você acaba com o marketing, você acaba com o comportamento do consumidor, você acaba com todas as áreas que estudam o quanto o consumidor, o cliente, está disposto a pagar pelo seu produto. Concorda comigo que você nivela todo mundo na mesma base? Você pega o seu produto e fala, eu vou ganhar tantos por cento em cima dele, e você nivela todos os estudos que a gente tem, todas as características pessoais de uma compra. Então você está indo contra tudo que é desenvolvido de entendimento de comportamento do consumidor, de entendimento a desembolso. Quando você pega quando surgiu o Revenue Management, que surgiu com as companhias aéreas e com as companhias de hotéis, foi bem isso. Elas tinham o cost plus, vamos assim dizer. Então você tinha um custo de uma viagem aérea, no qual você tinha que custava 10, você colocava 2, tinha que pagar todo mundo 12. Chegou ao seu ponto de que o primeiro momento que veio uma concorrência e diminuiu o custo e diminuiu a forma, oferecendo o mesmo serviço, as empresas aéreas começaram a quebrar. Aí que começou a ter a questão do revenue, que foi meio que puxado, no sentido de precisamos ter preços diferentes para conseguir competir com quem é mais low cost.
né? Porque sempre vai ter alguém que pode oferecer o mesmo serviço ou o mesmo produto com um custo inferior. Então, quando você trabalha com cost plus, você tá balizado a ter um concorrente que, se ele tiver um custo menor que você vai perder toda a sua base. Quando você inverte. E na pandemia é isso, as pessoas agora ou vai ter um concorrente com um custo inferior, ou você vai ter que reduzir o seu custo para atender uma nova comportamento, uma nova característica de pessoas que estão dispostas ou terão menos dinheiro para fazer a sua aquisição. Eu tenho um exemplo bom de companhia aérea, você falou, né? Que eu quero agregar um pouquinho na sua resposta. Eu lembro que um dos exemplos que é mais claro para falar o que é cost plus, né? Imagina uma companhia aérea, mas não na pandemia, porque aqui a situação dela está muito delicada. Mas imagina fora da pandemia, uma companhia aérea e que sobe o preço do combustível. Então, uma companhia aérea cost plus aumentaria o preço da passagem, igual aumentou o combustível, porque eu tenho que recuperar minha lucratividade, eu aumento o preço de venda. Só que elas não fazem isso. O que elas fazem? Elas estudam as rotas e estudam o mix entre preços promocionais e preços cheios e descontos de fidelidade que tem em cada rota. Então, elas mantêm... Nenhum passageiro vai sentir um aumento de preço, mas o que vai ter é menor disponibilidade, eventualmente, das passagens com promoção. De tal maneira que, num mix de revenue, ela consegue recuperar a lucratividade, mas sem aumentar o preço para nenhum dos passageiros que costumam fazer uma determinada rota. Então, é bem isso a diferença. E acho que nessa pandemia, agora voltando para o segmento de bens de consumo, né? O consumidor está tendo um outro comportamento em relação à percepção de preço também, né? Em relação à percepção de comprar no mercado mais próximo da casa dele versus atravessar a cidade para procurar um lugar onde supostamente tem preços mais baratos. Então, definitivamente, é um bom momento para as empresas começarem a repensar a sua estratégia. Eu não sei se você concorda comigo, mas eu acho. Muito bem, gente. Bom, o estoque de perguntas está alto aqui. Eu estou hoje, como eu falei, né? Pessoas chegaram aqui no meio da nossa discussão. A gente está no meio de uma jornada de pricing estratégico, né? Da precificação estratégica. Então, a gente vai estar todos os dias discutindo esses temas, né? E nós trocamos posições, né? Hoje o Jorge está batendo um papo aqui com o Kleber. Amanhã eu vou estar entrevistando aqui outra pessoa também. Então, no meu papel aqui de host aqui, gente, tem umas perguntas interessantes, né? E infelizmente vou ter que escolher algumas aqui, porque chegaram várias, né? E vou tentar pegar algumas dentro desse tema que vocês estão falando aqui, tá? Tranquilo. Bom, tem uma pergunta interessante aqui que diz respeito a vocês falaram do preço, né? Em relação ao preço que seria o preço justo, o preço ideal, né? Que se quer pagar. O Valdir está perguntando aqui: o mercado quer pagar menos ou pagar um preço teórico, preço justo? Qual o comentário de vocês e seu, Kleber, nesse sentido aí? Então, vamos lá. Como definir a precificação, até nós podemos até fazer um exercício. Psicologicamente, nós hoje já somos condicionados a saber o quanto nós deveríamos pagar mais e o quanto nós deveríamos pagar menos. Nós hoje, quando vamos comprar uma passagem aérea, a gente já sabe que se a gente ficar até quanto mais próximo da data do serviço, ele vai ser mais caro. A não ser que você chegue a um ponto de que eu tenho aquele famoso ponto de a curva, né, no qual você tem que oferecer aquele serviço para ter uma receita melhor. Então, a essência do price é entender qual que é o balanço entre o que o seu produto ou seu serviço está oferecendo versus qual é a sua expectativa e o quanto disposto você está para desembolsar aquele serviço. Eu queria fazer uma colocação que eu até fiz em outros webinários, que como eu gosto muito de price e que daqui para frente vai ser muito interessante, que acho que casa um pouquinho, que é a questão assim: nós estamos vendo hoje uma mudança muito grande sobre a questão de precificação. Quando a gente passa para a parte de produtos, e esse aqui eu vou dar um exemplificar até para responder o Valdir. Quando a gente passa para a parte de produtos, a gente vai ver que vai ter um crescimento de produtos online, delivery e tudo mais. Então a gente tem um preço de referência que já existe, então vai continuar com algumas estratégias. O que vai ser mais interessante respondendo um pouco para o Valdir, a questão do preço justo ou preço teórico, vai ser a questão de serviços daqui para frente. Por exemplo, um exemplo legal, as lives musicais que estão tendo agora. Quanto a população está disposta a pagar por um produto
um serviço, desculpa, digital. Qual que vai ser o novo preço justo? Né? Qual vai ser o novo dispêndio que a gente vai saber? Essa é uma dúvida que acho que ninguém aqui sabe. Como fazendo um link com a pandemia, fazendo um link com o que está acontecendo, quanto nós estamos dispostos a saber que, a partir de agora, poderemos ter consultas de psicólogo por virtual. Quanto a gente está disposto a pagar? Vai ser o mesmo serviço de antes? Ou vai ter um diferente sobre o que é o presencial? E aí, o pricing, Valdir, é muito isso, o quanto você vai linkar para você ter aquele produto, aquele serviço, naquele momento, naquele tempo necessário. E se você ter ideia, nós de Price estudamos diversos preços diferentes para ocasiões diferentes por desembolsos diferentes. Então eu tenho um papel que custa para o varejo X, que custa para o mercadinho da esquina X mais tantos por cento, que custa no cash X menos tantos por cento. Então esses novos parâmetros que eu gosto bastante, que a gente está trabalhando tanto no que acontece agora e que é o mais interessante, como vai ser daqui para frente. E só completando aqui, um pouco de apoio aí também para o Jorge comentar, mas teve algumas questões ou comentários nessa linha também, né? Por exemplo, tem um comentário aqui do Daniel Feitosa, que ele está dizendo, olha, ele faz uma pergunta, na verdade, né? Como que a gente como que você, Kleber, lida com guerra de preço, uma vez que as promoções, elas sempre tendem a levar um preço promocional, um preço inferior ao preço regular, né? Como fazer quando todos os concorrentes começam a promocionar e tal, é a experiência sua. A Mercedes, que é uma colega nossa aqui também do varejo, né, está comentando que essa questão do preço justo também, ou melhor, dos preços, tem que ser muito identificado o nicho de varejo, o tipo de consumidor, né, que está disposto a atender também, porque isso influencia nesse papel também do preço justo. Eu acho que aqui a questão um preço justo é muito relativo, né? Depende da pessoa, do ambiente de consumo, do varejo, do local, né? O mesmo produto em ambientes diferentes. E mais um complemento para vocês comentarem aqui também a questão que o próprio Valdir também está comentando, complementando o que vocês responderam, que o brasileiro tende sempre a querer pagar o mais barato, né? Mesmo que não seja justo ou adequado ao produto, né? Então aí cai um pouco na discussão que a gente estava tendo agora aqui. Então, um comentário de vocês para fechar esse ponto aqui. Rapaz, é bastante. E tem mais, estou tentando filtrar aqui porque o pessoal está colaborando bastante com as perguntas. Só complementando o tema que o Kleber falou de ocasião de consumo, né? Eu que já trabalhei no segmento de bebidas, é o exemplo mais básico, né? O quanto você está disposto a pagar por uma lata de Coca-Cola quando você vai num cash and carry é muito diferente do quanto você está disposto a pagar por uma lata de Coca-Cola na hora que você está com sede num bar ou num on the go, né? Então, assim, a disposição a pagar, ou willingness to pay, que a gente fala em inglês, né? Muda de acordo com a ocasião de consumo, né? E isso empresas que têm mais, que estão há mais tempo estudando esse tema, elas acabam tendo pesquisas para poder entender qual é esse ponto, né, de valor, aonde faz sentido aquela precificação dentro da cadeia. Foi o que você falou também da ocasião de consumo de um pack de papel higiênico com 60 rolos no cash versus um pack com 4 numa loja de conveniência. São ocasiões diferentes. Então, só para complementar com relação... E quando a Mercedes fala em que tem consumidores que estão dispostos a pagar preço mais alto e preço baixo não atende a todos os nichos, aí que vem a diversidade dos formatos que a gente tem no varejo brasileiro, né? Tem formatos que são mais voltados para preço baixo e até o sortimento desses formatos acaba sendo diferente para poder ter os produtos que trabalham com uma proposta de valor e de preço mais baixa, né? Só para ajudar no complemento aí, Kleber. Perfeito. Kleber, tem um outro colega nosso aqui, o Sérgio Mug, aqui um abraço para o Sérgio Mug, e ele faz uma pergunta. Você já teve a experiência de trabalhar aplicar o uso de inteligência artificial ou algoritmos aqui de Power Analytics para apoiar a decisão de preços? Já. Eu já tive trabalhando com consultorias que me ajudou na definição de uma melhor política comercial. Quando eu trabalhava no setor farmacêutico, numa empresa com faturamento muito alto, no qual a gente não tinha vamos dizer,
uma adequação, uma melhor composição de política comercial, de formação de descontos. Então, eu trabalhei no sentido de qual seria a política ideal que potencializaria o meu top line. Então, a gente rodava vários cenários, ia colocando, ele se autogerindo e colocando qual seriam essas ponderações, e a gente foi implementando no decorrer do projeto, chegando em mais próximo possível dessa base teórica. Uma forma que eu gosto de trabalhar, que acho que até linka um pouco com uma pergunta que veio anterior, falando sobre guerra promocional e até fazendo essa questão do uso de inteligência, eu acho que o melhor amigo do pricing é a informação, e eu sempre trabalho com a questão de você ter uma formação teórica. Até foi perguntado a questão de guerra promocional, como lidar com essa questão. Eu sempre procuro desenvolver uma arquitetura teórica, seja antes de uma inteligência artificial, ou que venha com a inteligência artificial, ou de uma cadeia como um todo, e a partir dessa estruturação teórica ver quais são as variações, porque aí você consegue rapidamente saber se você está indo muito além ou não. A partir do momento que você considera qual vai ser o percentual da sua venda que você vai trabalhar com preço promo, que vai ser um range de 20% mais barato que o regular, você já consegue saber até onde você consegue ir, e a partir dali você consegue pilotar. Então, a inteligência artificial me ajudou no sentido de definir esse novo teórico, e eu trabalho com isso, seja na arquitetura de preço, seja na política comercial, procuro sempre estar com o meu time buscando essa formação teórica e trazer o máximo possível de todos os balanços para dentro dessa formação teórica. Muito bom. Eu queria perguntar para o Jorge agora aí também, nessa mesma linha, né? Porque eu sei que ele, um projeto nosso recente, ele conduziu esse Power Analytics, ele fez esse tipo de trabalho, né? Onde se estimou aí o que seria o preço ótimo, ou que o pessoal está começando de preço justo, através de inteligência de dados e análises estatísticas, né? Eu queria que o Jorge desse uma contribuição também. Então, legal, Riley. Eu estava pensando no que você respondeu, Kleber, que realmente é muito importante, numa das primeiras fases que a gente tem de um projeto de pricing, né, de uma jornada de pricing, é tentar entender exatamente qual é o preço ideal que a gente deveria que o consumidor estaria disposto a pagar, e ter o equilíbrio, né, entre o que ele está disposto a pagar e as nosso resultado, né? Então, definir qual é o preço que eu deveria estar, versus a concorrência, versus o mercado, ou simplesmente versus o valor percebido pelo nosso produto. Depois vem toda uma parte de estruturação de canais, né? Que esse preço pode ser diferente em cada canal. E esse preço pode ser diferente em cada região do Brasil. E foi o que você falou um pouquinho, ter essa régua, ter essa equação. O que acontece é que muitas pessoas, ou muitas empresas, fazem essa régua no feeling, né? No sentimento. Acho que se a gente tiver um 20% mais barato no canal tal, ou 10% mais caro no canal tal, faz sentido. E o que a gente costuma dizer é que tem que colocar um pouco de ciência nisso, né? A gente fez um projeto recentemente, onde a gente usou, de uma maneira ainda não, a gente não usou ferramentas tão robustas assim de processamento, mas a gente usou algumas ferramentas de analytics para poder ajudar o nosso cliente a encontrar o ponto ideal de precificação, que maximizava, no caso dele, a rentabilidade dele no mercado. E nem sempre esse ponto de preço ideal é aumentar o preço, às vezes é baixar o preço. Sim. Porque ao baixar o preço, o que você consegue gerar de demanda adicional em função da elasticidade, te gera uma margem de contribuição que compensa demais o volume, que compensa demais a redução de preço. Então, usar um pouco de ciência na definição de pricing não faz mal a ninguém. E muitas vezes as empresas não usam ciência por desconhecer que existe esse caminho. Mas a inteligência artificial seria um patamar além dessa, né? Que seria ter um sistema rodando onde você vai alimentando informações do mercado e vai tomando novas decisões conforme, e vai conseguindo até entender um pouquinho como fazer uma predição, uma prescrição do que vai acontecer no futuro, né? A gente gosta muito de colocar ciência nos projetos, né? Mas falando amigo do pricing. Informação. Eu gostei da sua frase, cara. O melhor amigo do pricing é informação. E com relação à guerra de preços, você deixou claro que você tem uma arquitetura, né? Que você tem uma arquitetura que, assim, política comercial, ela
é um elemento muito importante, né, também no processo de precificação, né? Você define onde você quer estar, mas você tem que ter uma política comercial que a equipe comercial tenha ferramentas adequadas para poder fazer com que esses preços sejam aconteçam, né? E às vezes a falha da política comercial é quando ela não é respeitada, né? Como é que você lida na Suzano com a questão de política comercial ser respeitada, governança em termos de autorizações para dar descontos adicionais? Isso é um problema para vocês ou não chega a ser um tema relevante? Não, lá na Suzano a gente tem uma política teórica, né, como eu coloquei, e nós temos encontros semanais. Como o nosso mercado é bem agressivo, nós temos um comitê de preço semanal, que ali a gente discute todas as exceções da política comercial. Então, para não perder esse track, para não perder a velocidade das tomadas de decisão, a gente semanalmente junta as áreas de comercial, trade, price, administração de vendas e nos encontramos para tomar as decisões que fujam da nova política comercial. O que a gente busca é trazer cada vez mais, desenvolver a política comercial, até vamos dizer, uma meta da nossa área é que quanto melhor a nossa política comercial, menos encontros a gente tem que ter, né? Porque mais alinhado e mais rápido com o mercado a gente consegue nos adaptar. Então, tudo que está fora da política comercial, a gente se organiza, se fala semanalmente num comitê estruturado, no qual a gente aprova ou não as ações dali para frente. Então, tem as renovações, tem novas políticas de desconto, novas políticas promocionais. Então, é bem rápido, bem dinâmico, no sentido de não ter perda de tempo e ser muito veloz na tomada de decisão. Perfeito. Legal. Eu tenho um exemplo que o pessoal está comentando aqui, surgiram 2 ou 3 comentários sobre o mesmo ponto. Eu não sei se vocês observaram isso. Eu observei que qualquer coisa eu posso colaborar aqui. Não vamos usar o nome da marca aqui para preservar, mas teve uma marca que comercializou máscaras, e isso teve uma repercussão muito ruim. Aí teve um case que foi discutido, não sei se vocês acompanharam isso, né? Acho que não. Legal, então eu vou comentar aqui. Tem um comentário do Felipe Américo, amigo nosso aqui, o Olegário também, o Olegário que vai estar com a gente na quinta-feira, né? O Olegário nosso amigo também, que vai estar na nossa jornada aqui na quinta-feira. De fato, eu vou dar um pano de fundo para vocês comentarem aqui, né? Vocês falaram muito de diferenças, né? Como o Kleber falou, uma coisa é o preço monetário, as unidades que você vai pagar. A outra coisa, como o Jorge falou, é a construção de valor que você está enxergando e está disposto a pagar por aquele preço numa situação de consumo, num momento que você está vivendo ou numa realidade ali que você se encontra, né? Então, essa marca que o pessoal está comentando aqui, ela disponibilizou máscaras para comercializar e foi questionada se, por um valor aqui, eu não me lembro agora, se foi em torno de R$150, mais ou menos, até aqui, R$147. E aí ela foi questionada se ela estava ganhando dinheiro com isso, né? Porque no momento de pandemia, muitos dos consumidores esperavam que ela doasse essa máscara, ao invés de cobrar. E aí ela pegou e abriu a arquitetura toda de preços dela e publicou, né? Para dizer, olha, meu custo é esse, meu imposto é esse, mas mostrou um lucrinho no final ali, e isso pegou mal, porque gerou depois uma repercussão de muitos blogueiros, artistas comentando, e acabou que tirou do ar essa venda e acabou ficando uma imagem ruim. Então, para vocês comentarem um pouco disso, né, que não importa essa relação de preço, ela está muito conectada com a percepção de valor e cada vez mais se aproximar, como o Kleber falou, do que pensa, do que está buscando o teu consumidor, né, o teu shopper, está muito conectado com a sua resposta de preço. Não é uma conta só numérica, é uma atividade de posicionamento de marca, né, Kleber? É isso que você estava comentando aí, né? Quer comentar, Jorge? Eu não conheço o caso da máscara em específico, mas é um momento muito delicado, né? Eu estava lendo uma reportagem de que lá no começo da pandemia, e no final de março, começo de abril, que a Amazon eliminou mais de 3.900 sellers da plataforma, porque eles fizeram o que em inglês chama price gouging, que é se aproveitar da situação de crise para tentar ganhar mais dinheiro com um produto que estava num preço e de repente subiu porque a demanda aumentou. Eu lembro muito claramente de como foi a corrida do álcool em gel, né? Que o produto foi da escassez ao excesso.
E o álcool gel é um exemplo claro que, antes da pandemia, era um produto de conveniência, era um produto, não é conveniência novo, mas era um produto que tinha uma equação de valor diferente da que passou a ter depois. E algumas empresas resolveram ganhar com isso. Isso prejudica a imagem da empresa e da marca, com certeza, porque além de estar aplicando uma metodologia, talvez não tão adequada de precificação, ela principalmente está querendo se aproveitar de uma população que está precisando de cuidado e suporte, né? Então, eu acho que o exemplo da máscara é um pouco isso, um pouco uma decisão aí. Eu não acompanhei o caso para saber a equação de custos da empresa, mas definitivamente não era o momento de usar um produto desse para tentar se beneficiar e ganhar uma margem até superior à que tinha antes, né? Se foi esse o exemplo, porque eu não acompanhei aqui as perguntas. Mas no caso do álcool gel foi isso que aconteceu. De uma certa maneira, o álcool gel deveria até mudar a meta de margem que os varejistas atuam com ele, porque ele passou de um produto, eventualmente, com um giro mais baixo e com uma compra mais limitada para um produto de necessidade básica, né? Então, essas coisas têm que ter a velocidade das empresas para tomar a decisão correta e que seja o melhor para a sua base de usuário, de clientes, de consumidores, né? Perfeito. Deixa eu só o Kleber complementar desse assunto aí da máscara. Só complementando bem rapidamente, e o que tem que se tomar cuidado no momento de pandemia é saber quais dos elos aumentou o preço, né? Ou abaixou o preço, porque você tem uma indústria, você tem um varejo, né? Pode ser que a indústria, isso a gente viu muito nítido agora nesses últimos tempos, né? Você via varejos atuando de forma diferente, canais atuando de forma diferentes, indústrias atuando de forma diferente. Nós, como Price, conseguimos acompanhar isso, mas o consumidor final não. Pode ser que ele veja um produto na gôndola no qual o varejista fez o aumento de preço vinculado com achando que foi a indústria que fez aquele aumento de preço. Então, é bem complicado, né, em momentos desses de crise, como separar e ter mostrar qual foi dos elos que teve essa alteração. Perfeito. A gente acompanha alguns grupos de varejo e vê que os varejistas estão muito preocupados com isso, porque eles aqui estão sendo o elo final para atender o consumidor. De imagem, né? Então, a imagem, né, vários que a gente acompanha que impuseram até algumas condições específicas para os fornecedores que tivessem com essa intenção de aumentar o preço e que não fosse algo que pudesse ser justificado, né? Ô, Kleber, aproveitando esse gancho, teve algumas perguntas que eu estou aqui tentando consolidar, porque o pessoal está até entre eles aqui comentando, está muito legal, né? Então fica difícil a gente conseguir abordar tudo, até porque vocês também têm alguns pontos entre vocês aí. Mas colaborando com mais uma, depois vou deixar um pouco solto para vocês também completarem, porque vocês também têm pontos também aí que queiram agregar. Mas algumas aqui apareceram um pouco falando do futuro, né, do novo momento, do pós-pandemia, se vai existir um novo normal, né, o que é o normal, enfim, né? Novo normal. Exatamente. E aí, Kleber, aproveitando então, fazer essa pergunta para você com o comentário do Jorge, né? Aqui está aparecendo aquele debate, né? Você fala, o Jorge tem a réplica, né? Mas, enfim, o que você vê quando essa intensidade da saúde, né, que está agora, dessa preocupação toda, fosse amenizando e, vamos chamar de normal, a abertura de alguns comércios, né, de negócios, as pessoas voltando a circular um pouco mais, como que você enxerga o legado que esse momento vai ficar para a área de price, né? Você entende que as empresas estarão mais propensas a buscar esse modelo que você falou, de olhar para o mercado, de olhar um posicionamento diferente do Cost Plus, ou você acha que não, que mesmo com tudo isso, a gente ainda vai continuar com as empresas não buscando novos caminhos para precificação estratégica? Como que você vê isso do ponto de vista, olhando a indústria, olhando o varejo? Dá uma comentada geral que você pensa sobre isso aí. Tá. Então vamos lá, vamos dividir, considerando como pricing, que nem eu acredito que vai ter um grande aumento da questão da precificação personalizada, por dois motivos. Primeiro quando a gente fala de precificação dinâmica, de preço individualizado, tudo isso só é possível com o aumento da tecnologia de informação, com o aumento de base de dados. Né? Se a gente não tem a base de dados, se não existisse a internet, não existiria o preço dinâmico, não existiria o Uber dinâmico, não existiria a Amazon com preço dinâmico e tudo mais. E aí, então, primeira coisa,
a pandemia ela acelerou a digitalização. Então, aumentou o número de compras online, você vai ter mais exposição de dados, você vai ter mais informações, você vai ter mais serviços online. Então, isso, para a área de price, vai ser mais enriquecedor. Teremos mais dados, mais informação para trabalhar. E conseguiremos, por consequência, ter precificações mais individualizadas. Né? Então, eu acho que esse já é um primeiro avanço que para nós, para nossa área, eu que gosto bastante, temos um desafio gigantesco. Vão ter mais dados, vão ter mais informações, vão ter mais comportamento do consumidor mais real, e quanto mais dados, mais individualizado vai ser. Esse é um caminho que eu acredito que as empresas vão ter que se adaptar à precificação. Elas vão se adaptar e vão ter mais condições de fazer uma precificação mais individualizada, com mais detalhe. Porque se ela não fizer, o concorrente vai fazer, porque é uma realidade. Preço dinâmico é uma realidade. Preço dinâmico a serviço é uma realidade. Pode ser que na indústria, no varejo, você ainda não consiga, mas uma hora vai chegar. E com essa aceleração de deliveries, de compra online, de serviço online, isso vai acontecer. Esse é um primeiro grande mudança, olhando para a price. A segunda é como precificar esses serviços que mudaram, como eu comentei um pouco anteriormente, que passaram para o digital. Como você vai precificar uma aula de culinária hoje? Como você vai precificar um show? Como você vai precificar serviços que antes, eu acredito que antes eles não eram tão incentivados, e nesse momento de pandemia eles vão passar a ser incentivados. Qual vai ser esse novo patamar de serviço? Né? O quanto a gente vai cobrar? É uma nova reinvenção. É uma nova forma de pensar na precificação sem uma base histórica. Quando você considera, quando você considera produto, você tem uma base histórica. Se eu comprar uma cama na internet, ela vai custar mais barato do que uma cama na loja da esquina, porque eu tenho que pagar o custo fixo da cama, o custo fixo da loja, do funcionário e tudo mais. Quando você passa para serviço, qual vai ser o novo padrão? Quanto a gente está disposto a pagar? Qual vai ser a receita desse novo serviço? Como vai se precificar? É por tempo? É por cliques? Eu acho que essas duas grandes mudanças vai intensificar muito a área de price, porque ela vai ter mais dados, vai conseguir brincar e fazer coisas mais importantes, e ela vai ter uma outra forma de precificação. As pessoas vão pensar de uma forma diferente, né? Vão querer consumir de uma forma diferente, vão estar dispostas a pagar por produtos e serviços de uma forma diferente. Perfeito. Legal. Tem algumas empresas que já estão avançando muito de bens de consumo, que estão avançando muito no e-commerce. Não sei como é que vocês estão com relação a isso. E eu não estou falando de empresas de eletro ou de eletrônicos, estou falando de empresas de bens de consumo mesmo. Que é um novo mundo, né? Até as áreas de trade marketing estão criando as áreas de trade marketing digital. Entender essa correlação com o e-commerce do varejo, né? E no e-commerce, em especial, os pure plays, né? Tipo a Amazon, eles têm um modelo de subscription, que chama, né? Então, de repente, você vai comprar a sua fralda, ou o seu papel higiênico, que é um tema que vocês têm no seu portfólio, mas em vez de você ter que ir no mercado comprar, você vai ter uma subscription da Amazon, e você vai receber aquela quantidade, porque, eventualmente, o teu consumo mensal é sempre o mesmo, pouca variação. E aí, a precificação desse modelo é a conveniência, é o fato de você ter a conveniência de receber em casa essa mercadoria, que, de repente, o preço não vai ser comparável com o preço da loja, porque é uma outra dinâmica. Isso também é uma evolução que deve vir, não apenas por causa da pandemia, mas por causa da aceleração que a pandemia causou no trade digital ou nas áreas de e-commerce das indústrias que normalmente não fazem uma venda direta ao consumidor. Como é que você enxerga isso? Vocês estão caminhando nessa direção? Ou você está vendo outras empresas caminhar nessa direção? Não, a gente está caminhando nessa direção, temos estudos, já estamos olhando, e só complementando as questões dos clubes de compra, né, que no Brasil, que ele vai e volta, você vê algumas categorias de clubes de compra muito fortes, como vinhos, carnes, que você recebe semanalmente uma compra na sua casa. Isso vai mudar totalmente o padrão de compra e a relação direta, né, entre indústria e consumidor final.
A gente estuda, sim, e-commerce, vemos os nossos concorrentes com estratégias bem avançadas de e-commerce também, no nosso caso, a gente procura ter uma cesta maior de produtos, porque quanto maior a cesta de produtos, mais fácil é o desenvolvimento desse e-commerce. Quanto menos produto na sua linha, mais dependente de um varejo ou de um próprio e-commerce digital fazer esse intermédio. Mas, como você colocou, a pandemia ela só veio a acelerar um movimento que já está sendo estudado, né? Ela só acelerou o movimento de que temos que tornarmos digital, temos que saber como vai ser esse novo público e como vai ser a precificação para esse novo público. A gente acompanha relatórios semanais de quanto que aumentou as compras digitais, as novas categorias que entraram, padrões de consumo que mudou bastante. E até conversei com o pessoal da Ricardo Eletro em outra conversa também, como acelerou, como tiveram que migrar muito rápido do digital para o físico, do físico para o digital. Fecha uma loja, compensa no outro. Então, está sendo a formação de preço e o quanto mais barato ou mais caro é o digital, quanto isso impacta no orçamento, qual que é a questão promocional. Então, tem muitos estudos aí que são desafiadores para nós que gostamos do tema daqui para frente. Um exemplo, só um comentário do que o Kleber falou, da grandiosidade do tema, né? É que quando a gente fala de serviço, como você falou, né, Kleber, lives que você disse, né? Por exemplo, a gente teve agora, acho que 2 semanas atrás, a live do Alok, né, do DJ, né, que é um DJ brasileiro de nível global, né, uma das referências aí no tema, e ele estava dizendo na live que ele está, né, o showbiz está muito prejudicado pelas casas noturnas fechadas, né, locais de ambiente, né, e num estádio desse aí, quando você tem um show grande, você consegue colocar 15 mil pessoas e tal, né? Ele estava dizendo isso e na live dele tinha 27 milhões de pessoas. Né? Então você vê a dimensão. Se um produto como esse, né, como poderia ser a precificação, talvez seja mais interessante esse produto, né? Então é uma mudança interessante de raciocínio, de lógica, que fica esse legado para a área de serviços aí. Tem uma outra pergunta aqui, Jorge, olha só, do Mundo, né, que é outro, já fez uma pergunta aqui hoje. Ele está dizendo o seguinte para vocês: o consumidor está ganhando maturidade aos poucos, abrindo mão de privacidade de dados, como o Kleber falou, para receber ofertas mais apropriadas e oportunas, em aplicativos, aí eu estou complementando, né, em mecanismos de envio direto nessa jornada. Então, vocês acreditam que está havendo ganho de maturidade na oferta também, né? Da mesma forma que a demanda essa relação, ela está ganhando com isso daí? Ele está falando, será que ofertas, um ganho de maturidade na oferta de promoções através de aplicativos, é isso? Acredito que se essa questão dos dados, essa abertura, faz com que as ofertas acelerem esse processo, né? Acredito que é a pergunta que ele está colocando aqui. Sim. Se não for isso aí, você me corrige aqui, Muguel. Você está com... O que você acha, Kleber? Não, totalmente. É um caminho sem volta. Nós gostamos, como pessoa, de nos sentirmos únicos, né? Gostamos de ter um atendimento preferencial. O ser humano ele gosta disso. E o aumento da tecnologia de informação, aliado a estratégias de promocionais de pricing, ela vai trabalhando nesse sentido de falar, eu abro mão, mas eu acho que tem até um certo ponto, que é um desafio, no sentido de você bombardear o consumidor também. Ele gosta de se sentir único, ele gosta, mas a partir do momento que ele recebe únicos, muitas vezes ele deixa de ser único. Você tem um limite ali entre, tem uma ação promocional, ele está sendo desenvolvido para mim, mas muitas ações promocionais, muitos já não é tão único, e aí você começa a perder o quanto ele tá disposto a pagar e quanto ele está disposto a desempenhar por aquela promoção. Eu acredito que isso vem também em linha, complementando com a confiança nos dados, né? Eu acho que quando começou essa questão de passar dados, antigamente você tinha uma desconfiança maior. Eu acho que o consumidor tá confiando um pouco mais e ele também já está num ambiente em qual ele é tão aberto à vida dele, tem tudo numa rede social, tem tudo
para todo mundo, né? Acho que ele já está mais calejado, sim, a estar disposto a abrir mão dos dados para ter uma oferta mais direcionada. Ô Jorge, comenta um pouquinho isso daí que o Kleber falou no âmbito farmacêutico, porque você tem liderado projetos aí de pricing no ambiente farma, né? Recente, vários, e está vendo muito esses programas de fidelização, descontos individualizados. Comenta um pouquinho sobre isso daí. Então, eu vou comentar não só no farma, mas assim, em geral, a gente dando um passo para trás, né? Eu mesmo, enquanto executivo, eu me lembro quantas vezes eu não fiz promoções nos varejistas parceiros, né? Leve 3, pague 2, né? Leve 3, pague 2 bombava de vender. E às vezes até dava payback, se você fizesse a conta numérica do volume adicional. Só que todo mundo que entrava na loja ia se beneficiar dessa promoção, independente dele ser uma pessoa que tinha necessidade. Eu já ia comprar aquele produto, seja uma cerveja, seja um refrigerante, eu já ia comprar no preço normal, eu não precisava daquela promoção. Mas como você faz para todo mundo, você acaba dando um desconto que você não precisaria ter dado para aquela demanda específica, daquele consumidor específico. E isso é um problema, né, do modelo tradicional de fazer ofertas. Os aplicativos surgem com vários objetivos, né? Um dos objetivos dos aplicativos, não o único, mas um dos objetivos é tentar fazer ofertas customizadas. Então, de repente, eu só vou fazer essa oferta para quem está cadastrado no aplicativo e para quem tem um padrão de consumo que dá a entender que aquilo vai fazer ele ter uma compra maior do que ele teria antes, e isso tem inteligência ali suficiente para saber se isso deu certo e melhorar cada vez mais suas promoções. Então, eu acho que é uma excelente, os aplicativos em geral, são uma excelente maneira de você fazer promoções mais inteligentes. Não são a única maneira, mas são uma excelente maneira, desde que bem gerenciados, né? Então, aí você falou do farma, né? A gente ainda tem redes de drogarias que a gente pega lá no aplicativo, ou mesmo no cupom, né? Que vem quando a gente dá o nosso CPF, e vem lá ofertas que não tem nada a ver com o nosso padrão de consumo. E muitas vezes são a mesma oferta que o cara do lado recebe. Então, talvez em algumas redes, em alguns segmentos, esse trabalho de aplicativo tem que ser melhorado. Tem que botar mais inteligência ou mais ferramenta. Eu não conheço a parte tecnológica por trás, mas eu vejo que algumas redes de varejo alimentar estão avançando muito mais na assertividade, de ter ali dentro promoções que fazem sentido para o shopper e de serem realmente baseadas no histórico daquele shopper, né? Mas eu vejo, não sei se era isso que você tinha em mente, Henley, mas eu vejo que ainda no segmento farma, eu vejo essas promoções que aparecem não tão customizadas assim, e aí é um avanço que tem que ter, tem que investir. Muitas empresas colocaram CRM, talvez para bater uma meta de ter o CRM, mas ainda não estão utilizando o CRM como inteligência, seja para preço, seja para outros tipos de promoções. Acho que isso é uma vantagem para evoluir do preço igual para todo mundo, para um preço customizado, que certamente aumenta a lucratividade de toda a cadeia, sem prejudicar nenhum consumidor, porque você vai conseguir fazer a oferta certa para a pessoa certa. Só complementando, Jorge, eu trabalhei no setor farmacêutico, e hoje existem categorias que só trabalham promocionado. Se você aqui, a gente pode citar algumas, que essa questão da promoção foi tão forte. Eu trabalhei, tem categorias que nós, como consumidores, já estamos draviados para buscar um Leve 3, Pague 2. Você vai ter, posso até falar uma aqui que eu trabalhei, que não trabalhei mais, que é protetor solar. Você não vê ninguém comprando protetor solar unitário. Você vai trabalhar 50%, 60% do protetor solar é PEC. Então, é isso. A promoção foi tão abrangente que ela virou padrão. Então, você partindo para uma promoção mais direcionada, você tende a ser mais efetivo nas ações promocionais. Olha, pintou uma outra pergunta aqui, que são 3 pessoas mais ou menos com o mesmo tema, sobre etiquetas eletrônicas e precificação dinâmica em lojas físicas, né? Até que ponto isso pode ser feito? Se teríamos gôndolas com letreiros digitais, se a adoção de etiquetas eletrônicas é o caminho, enfim. Aqui o Jorge pode complementar também, a gente viu tecnologias esse ano lá em Nova York, né, na NRF, enfim, mas fiquem à vontade aqui para falar um pouquinho sobre isso aí. Só para completar a pergunta anterior, o Mugo tinha respondido se as pessoas tinham perguntado se as pessoas vão estar dispostas a abrir mão dos seus dados para poder. Eu acho que, assim, eu não tenho a resposta perfeita para isso, mas evidentemente que uma parcela importante da população vai aprender que
que informar os dados vai trazer um retorno para ela de valor agregado e tudo mais, e aos poucos isso vai chegar no equilíbrio, né? E como o Kleber falou, desde que isso seja feito de uma maneira que não bombardeie o consumidor com ofertas, que é algo irritante. Agora, eu acho que, só complementando, e para falar, para mim, o melhor modelo dele é o programa de fidelidade do Pão de Açúcar, que hoje a pessoa sabe que os dados dele vai ser usados e está disposto a isso e ter as ofertas, porque ela tem as ofertas direcionadas para ele. Nós temos que convidar alguém do Pão de Açúcar para falar um pouquinho desse programa, porque eu me lembro que quando eu trabalhava na Procter & Gamble há mais de 20 anos, ou será 15 anos, sei lá, faz tempo, eu lembro que eu tive uma conversa com a gestora do Cartão Mais naquela época, que não era uma fração do que é hoje. Então, demorou um tempo muito grande. É claro que esse tempo vai acelerar bastante agora, né? Por causa da adoção de tecnologias. Mas falando do preço dinâmico, realmente é muito difícil aplicar o preço dinâmico em lojas físicas em função das etiquetas, né? Eu me lembro que num webinário que a gente fez com o Pedro Piccoli, que é um especialista em pricing que saiu do Brasil e foi morar nos Estados Unidos, na Alemanha, e cuida lá de revenue e de pricing de uma empresa de transportes, ele comentou que tem alguns varejos lá na Alemanha que utilizam etiquetas eletrônicas em toda a loja e que com isso conseguem fazer preço dinâmico. A gente até ficou de conseguir um contato desse supermercado para fazer uma live com a gente. É muito difícil, muito complicado, e eu acho que é uma barreira ainda que provavelmente não vai demorar muito tempo para essa barreira ser superada, né? Eu, por enquanto, não sei se você conhece, Kleber, algum exemplo de preço dinâmico em varejo físico ter superado a barreira das etiquetas, né? Não, ainda não. Só projetos. Tem que ter na minha opinião, você vai ter que ter uma interligação muito grande, né? De como você vai fazer essa movimentação, qual vai ser essa dinâmica, essa frequência. Aí você vai ter uma outra questão, que é a questão dos promotores, como ele vai se comportar nesse novo modelo. Então, acho que tem ainda alguns elos. Como vai ser o pagamento para uma atividade promocional? É mais fácil do pagamento, porém, quão assertivo vai ser, eu não conheço. Eu já ouço falar desde quando eu comecei minha carreira na Votorantim com papel, quando a gente trabalhava próximos com papel, e era até uma ameaça ao papel destinado à precificação, mas eu não conheço nenhum case assim que deu certo e pode falar esse foi para frente. E uma loja de supermercados com mais de 10 mil itens, né, cadastrados, são 10 mil etiquetas. Acho que a gente tem uma missão, Henrique, da gente procurar. Sim. Eu lembro que eu participei uma vez como ouvinte de um webinário, se eu não me engano era da BCG, falando sobre pricing, e era sobre preço dinâmico. Eu entrei lá no chat e perguntei, vocês têm algum exemplo de preço dinâmico em loja física? E a pessoa que estava lá falando disse, puxa, que não tinha nenhum exemplo para falar concreto, né? Então, acho que a gente tem que pesquisar. Talvez a gente vai encontrar caminhos que naveguem pelo aplicativo, que naveguem por outros mecanismos de dar uma oferta específica que naquele momento, se o consumidor estiver na loja, ele vai ter acesso a ela, mas dificilmente, no curto prazo, eu enxergo a questão, né, das etiquetas eletrônicas. Agregando só para fechar um comentário da minha parte, né, nesse sentido, eu acho que, pelo menos que a gente viu agora esse ano em Nova York, a tecnologia ela está avançando muito mais rápido que a estratégia das empresas, né? Então, eu acho que tecnologia não é mais o issue, não é mais o problema, mas o que vocês comentaram aí, migrar, a estratégia de precificação tem que começar a dar saltos primeiro, e usar a tecnologia apropriada, né? E não, às vezes, a gente querer antecipar e colocar passos muito futuristas, sendo que a gente ainda tem passos importantes a serem dados né, de uma maneira mais sustentada, né? Muito bem. Gente, olha, a gente já completamos aqui 1 hora de discussão, né? O papo está super bom, né? A gente está caminhando para o fim. Alguns comentários aqui também do pessoal dizendo que talvez etiquetas eletrônicas ou na ponta não, mas os aplicativos, eles acabam sendo uma forma de individualização de preços personalizados. Vocês deram um exemplo do Pão de Açúcar, né? Enfim, são alternativas de tecnologia que se tem para cada vez mais, como o Jorge falou, evitar de fazer uma promoção que pegue
né, um público que não necessitaria e usando o preço como uma ferramenta de captação de tráfego, de volume, de ticket mais inteligente, né? Bom, pessoal, caminhando para os momentos finais aqui, eu queria deixar aberto agora, para que vocês comentem, né, que diante de tudo que foi discutido aqui, a gente está vivendo uma pandemia, nós estamos no meio dela, né? Não se sabe se estamos no meio, se estamos partindo para o fim, se estamos no início, cada um, né? Mas o ponto é que nós estamos com o cenário turbulento, né? Então, pensando nisso e pensando no futuro, né, que a gente vai ter de desafios em precificação, quais as mensagens que vocês vão deixando para a gente ir concluindo esse cenário final? E aí, quando vocês concluírem, a gente fala um pouquinho sobre a dinâmica de amanhã e um pouco das perguntas que foram feitas aqui, como é que a gente vai responder, tá? Tá bom, legal. Eu queria terminar com você dando sua mensagem, Kleber, mas então eu vou falar um pouquinho antes. Eu acho que, assim, a gente não... de novo, tem muitos aspectos que estão afetando a vida das pessoas hoje, e preço tem sido um aspecto que tem sido lidado com bastante cuidado com as empresas envolvidas aí nas indústrias e os varejos, né? Claro que existe um pouco de redução de atividade promocional, é normal, as empresas tentando evitar aumento de preço e tudo isso para que não manche a sua imagem, mas eu acho que no futuro, cara, o que a gente está vendo aqui hoje é uma situação de que as pessoas vão ter que olhar para... Quando voltarmos ao normal, não vamos voltar no mesmo nível que estávamos antes. O consumidor talvez vai ter comportamento de escolha do seu ponto de venda diferente do atual, talvez muito mais em função da propriedade. A gente vai ter talvez uma questão de o consumidor talvez seja menos afetado por guerra de preço e mais afetado pelo serviço que aquele ponto de venda oferece. E tudo isso vai fazer com que as empresas que estavam acostumadas a trabalhar com preço, com desconto, com atividades desse tipo, tenham que reinventar o seu negócio. Isso e reinventar o seu negócio sob a ótica do pricing vai exigir que se mude um pouquinho a maneira de precificar, que se mude um pouco a maneira de entender qual é o preço ideal para ser praticado na ponta. As grandes empresas, as grandes multinacionais e as grandes empresas nacionais, elas já estão com área de pricing, já tem uma área de pricing que está sendo capacitada para isso. Mas tem um monte de empresas que ainda nem sequer pensam em fazer isso. Então, a gente talvez veja aí um momento onde as empresas que estiverem já prontas ou que estiverem avançando melhor vão começar a se destacar frente às outras. E é o que eu te digo, quando você gasta mal o seu dinheiro de desconto, esse dinheiro faz falta lá na frente. Quando você otimiza a utilização da sua política comercial e da sua precificação, você acaba gerando uma lucratividade que pode ser reinvestida em serviço, pode ser reinvestida em qualidade, pode ser reinvestida em capacitação da sua equipe. Então, eu acredito que vai ter um movimento das empresas melhor preparadas começarem a se destacar, não apenas pelo preço, mas por outros elementos que compõem aí o nível de serviço delas. Não, bem em linha mesmo, Jorge. Acredito bastante no que você colocou. Acredito que, como a gente falou, a tecnologia vai estar, as bases de dados vão existir cada vez mais, o modelo vai ter muito mais dados, e as empresas vão ter que se debulhar ainda mais esses dados para entender um novo normal. Eu acredito que teremos grandes mudanças de comportamento, e mudança de comportamento do consumidor é diretamente ligado à precificação que você vai querer colocar para esse novo consumidor. Então, eu acho que teve, por exemplo, um exemplo simples, né? A gente não consegue mais balizar hoje oferta e demanda por histórico, a gente não sabe como vai ser daqui para frente, não dá para eu pegar a minha análise de elasticidade considerando os últimos 6 meses e falar que vai ser a mesma daqui para frente. Então vai ter que dar não adianta. Eu vou ter que entrar num detalhe, eu vou ter que me aprofundar mais no que está acontecendo, vai ter que ir buscando as torneirinhas, vai ter que ser mais individualizado, mais informação disponível para você, para o seu concorrente, mais dados disponíveis para os dois. Então vai ter um novo normal no qual as empresas tiverem áreas de price vão conseguir capturar melhor essas diferenciações e esses atendimentos personalizados. Eu acredito que esse que é o caminho, e bem em linha. O que a gente vem conversando, né, alguns exemplos de serviços que eu acho que vai mudar bastante, o uso de dados vai mudar bastante, o comportamento do consumidor vai mudar bastante, e para a gente vai ser muito, muito interessante os próximos passos. Estou bastante animado com o que vem pela frente.
Legal, obrigado, Kleber. A gente chegou aqui, já temos 1h10 de webinário, e a gente sabe que é cansativo, algumas pessoas já tiveram que sair, até agradeceram aqui, mandaram mensagem. Eu queria te agradecer, Kleber, mais uma vez, por ter estado com a gente aqui hoje, passar um pouquinho da tua experiência para a gente. A tua experiência, se a gente ficasse aqui mais 2 horas, ia ter assunto, até porque tem perguntas suficientes para deixar a gente com um nó aqui, né? Mas o que a gente costuma fazer é o seguinte: as perguntas que não deu tempo de responder, a gente depois compartilha com o Kleber e, de repente, claro, a gente manda uma resposta pelo e-mail que o pessoal cadastrou, ou, se a gente achar que o tema é tão relevante, a gente cria um novo webinário só para falar dessas perguntas que não foram respondidas. Como a gente falou, nós vamos estar todos os dias não, segunda a quinta, todas as semanas de maio, tendo todas as noites, nesse mesmo horário, um bate-papo como esse, descontraído, mas ao mesmo tempo profundo, sobre o tema de precificação, tá? E aí, uma mensagem importante para vocês que ainda estão aqui. Se vocês já se inscreveram para esse, vocês estão automaticamente inscritos para todos, e vocês vão receber e-mails todas as manhãs, e faltando 1 hora para o evento também, para pegar o link de acesso do webinário do dia, tá? Eu estou mandando por WhatsApp para alguns de vocês, mas não precisa, vocês estão recebendo por e-mail também, tá bom? Mais ou menos isso que eu queria deixar de mensagem. Henrique, você queria falar um pouquinho do de amanhã? Ou... Sim. Bom, pessoal, amanhã a gente vai estar com o Felipe Ratanaka, ele é também um executivo da área de Revenue Management, uma grande indústria aí, líder de mercado de bens de consumo aí, e ele vai estar discutindo com a gente aqui a ótica também desses pontos que nós falamos, né? A nossa jornada da precificação estratégica segue, como o Jorge falou, e esperamos vocês amanhã com a gente aqui. Agradecer também, em nome da Doc Consult, em nome do nosso grupo aí, o Kleber já é parceiro nosso de outros eventos, obrigado, né? E dizer que os seus pontos sempre agregam muito, o pessoal tá elogiando bastante os insights aqui. Cara, é um prazer tê-lo conosco aqui, esperamos tê-lo em breve aqui em outros eventos, ou quem sabe, como o Jorge falou, até em ampliação dessa mesma jornada no final, um grande debate com os palestrantes todos aqui, vai ser muito legal. Então, pensando em coisa do gênero por aí. Obrigado pelo convite. Um abraço. Obrigado, Kleber. Obrigado, pessoal. Boa noite a todos. Muita saúde aí, hein? Muito juízo. Fiquem em casa. É isso aí. Vemos vocês amanhã às 19 horas, com mais um webinário da Jornada de Precificação Estratégica. Uma boa noite a todos. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.